Olá, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, o juízo em Daniel 7. Mas isso logo após a vinheta. O primeiro texto está em Daniel, capítulo 7, o verso 9 e o 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Essa cena é logo após as obras do chifre pequeno, do papado. E agora Apocalipse 4, dos versos 2, 4 e 6. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Então nós percebemos a mesma cena, tanto de Daniel quanto de Apocalipse. João tem alguns detalhes a mais, apenas. Agora Apocalipse capítulo 5, verso 11, diz: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, como diz também o texto de Daniel, dizendo que havia milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Temos os mesmos elementos. E em Daniel também diz que assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Temos também Apocalipse 20, o verso 11 e o 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, esses livros que Daniel viu em Apocalipse nos diz que são o livro da vida e o livro das obras, os memoriais. E agora, quando sucede o juízo? Está lá em Daniel, capítulo 7, os versos 25 e 26. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Todas essas aqui são as obras do papado. Porém, o que diz agora, logo depois disto? Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Então entendemos que depois de 1798, quando se encerra a supremacia papal, deve-se começar o juízo. Justamente. E agora nos diz que o juízo vem justamente para tirar o seu domínio, o domínio do papado. Mas como entender isto se, em 1798, ele já tinha perdido sua supremacia? Temos agora que ler Apocalipse capítulo 13, o verso 3, que diz: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, falando a respeito de uma besta que tem 7 cabeças. E como já tínhamos visto, essas 7 cabeças são justamente as 7 formas de governo de Roma. E uma dessas cabeças foi ferida de morte, que é justamente o papado, em 1798. Porém nos diz: E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então significa que o papado voltará a ter uma supremacia por algum tempo. E a terra toda vai se maravilhar com isso. Então o juízo de Daniel, capítulo 7, é após os 1260 anos de supremacia papal, que começou em 538 e foi até 1798. Durante o juízo, a chaga mortal que sobreviveu ao papado será curada. O processo de cura se realizou a partir de 1929, O Tratado de Latrão. justamente. O juízo terminará depois que toda a terra adorar o papado, ou seja, lhe prestar obediência. Que diz que toda a terra se maravilhou após a besta, seguindo a besta. Justamente. E agora Daniel 7, verso 26 nos diz ainda: Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim.
Temos também o verso 10 e o 11, que diz: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Daqui já falando do ressurgimento do papado. A cura da ferida mortal. Justamente. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quando que isso acontecerá? E agora Apocalipse capítulo 19, os versos 19 e 20. E vi a besta, ou seja, em Daniel, o animal que será morto e queimado no fogo. E os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Seria Cristo aqui e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então a destruição desse chifre pequeno do papado é justamente na vinda de Cristo. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O texto é claro. Então aqui vemos que o juízo investigativo ocorre justamente após 1798 e vai até um pouco antes da volta de Cristo. Agora Daniel 7, os versos 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Esse aqui é Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias é Deus o Pai. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Em Daniel, capítulo 7, verso 26 e 27, diz: mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, o domínio da besta, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então aqui vemos um gráfico que ilustra tudo o que temos estudado. Em 1798, encontramos justamente a ferida da besta. Foi dada por Berthier, general francês. Após isto, viria justamente o juízo investigativo. Agora, durante essa época, haveria o processo de cura da besta, que começa com o Tratado de Latrão, em 1929, por Benito Mussolini. E vai justamente até a época em que todos os habitantes da Terra adorarão a besta. Através da marca da besta. Justamente. E por fim, finda o juízo e ocorre a vinda de Cristo. E é nesse momento em que a besta será aniquilada. Então aqui encerra-se a visão do capítulo 7 de Daniel. Nós vemos as sucessões de reinos e que por fim se dá a vinda do anticristo, que nós já sabemos quem é. E sua destruição será pela volta de Cristo Jesus. Então o anticristo, ele é destruído pelo próprio Cristo. Esse é o estudo. Nos aguardamos para o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.